Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar o edital da PGM Cabo porque ele mudou completamente a partir de uma retificação publicada no dia 6 de setembro, portanto, no final da semana passada. Na semana passada, eu analisei o edital da PGM Cabo a partir da perspectiva da sua publicação original. E lá eu falei que nós tínhamos um edital muito mais parecido com os editais que se pratica para os concursos de servidor do que um edital próprio para procurador. Não é novidade para a gente também a cobrança de conhecimentos gerais em provas de procurador, especialmente, como eu disse no vídeo anterior, para procuradorias ou municípios que lançam seus editais em conjunto com vários outros cargos da prefeitura municipal. Diferentemente, por exemplo, de editais que são próprios para procurador e só tratam do cargo de procurador e, portanto, são bem mais específicos, quando a prefeitura ou o município publica um edital onde o cargo de procurador está no meio de vários outros cargos de nível superior, você corre o risco de que seja cobrado para procurador conhecimentos não específicos, portanto, conhecimentos gerais. Na prefeitura do Cabo, no município do Cabo, não foi diferente. No edital original, havia a cobrança de língua portuguesa e raciocínio lógico, e o conhecimento específico, que seria o conhecimento jurídico, ele estava distribuído em uma quantidade diminuta de disciplinas, o que fazia com que aquele edital se parecesse muito com o edital de servidor, especialmente técnico e analista dos tribunais. Inclusive, muitas pessoas que estudam para servidor tiveram o interesse de fazer a Prefeitura do Cabo para procurador, justamente pela similaridade entre os editais, uma vez que as pessoas que estudam para servidor já estão acostumadas com esse tipo de prova. A banca que faz esse concurso, a IBFC, é uma banca muito objetiva. As questões objetivas são muito parecidas com a Fundação Carlos Chagas, segundo minhas pesquisas. Então isso também acabou despertando a atenção das pessoas que fazem concurso para servidor. Mas eis que no dia 6 de setembro de 2019, final da semana passada, nós tivemos a publicação de um edital de retificação e esse edital de retificação trouxe mudanças consideráveis no edital para procurador. E aí eu posso dizer que o edital para procurador mudou da água para o vinho. Nós saímos de uma programação de prova parecida com servidor, onde você tinha cobrança de conhecimentos gerais e específicos, raciocínio lógico, língua portuguesa e a parte do direito, e aí você parte para um edital muito mais próximo daquilo que nós estamos acostumados nos concursos de procurador. Um edital sem conhecimentos gerais, apenas com conhecimentos específicos, com todas as questões objetivas atinentes a disciplinas jurídicas e com a especificação de pesos em relação a essas disciplinas. É importante também perceber que a prova objetiva, nos termos do edital publicado originalmente, ela valia 60 pontos. A prova subjetiva 30. Então a prova subjetiva só valia metade da objetiva, ou a objetiva vale o dobro da subjetiva, o que já demonstra a importância dessa prova. Com a retificação, a prova objetiva passou a valer 80 pontos e a prova subjetiva continuou com seus 30 pontos válidos. Então isso demonstra que a prova objetiva ganhou em conteúdo e ganhou também em importância. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que essa PGM, a prova objetiva, é muito mais importante do que a subjetiva, porque nela você tem 80 pontos de disputa, enquanto que na subjetiva você tem apenas 30. De forma que a tendência é que você não veja muita guinada entre a lista de classificados na prova objetiva e a lista final depois da prova subjetiva. Portanto, preste bastante atenção em relação a esses detalhes. Vamos, portanto, para as mudanças. Antes, eu preciso te lembrar o seguinte. Para que você entenda a PGM Cabo de forma completa, é importante que você, nesse caso, veja o primeiro vídeo, onde eu analiso todo o edital, e depois veja esse segundo, porque aqui eu vou tratar apenas das mudanças, a fim de não ser tão repetitivo. Ou seja, eu não vou repetir todas as informações do edital passado nesse vídeo. Aqui eu vou tratar apenas das mudanças. Então, se por acaso você está caindo nesse vídeo agora em grau de novidade, é importante que você veja primeiro o vídeo anterior para depois vir para cá analisar as mudanças. O link do vídeo anterior eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. No que diz respeito ao cargo de procurador, que é aquilo que nos interessa e que nos importa, a primeira mudança significativa é essa aqui. Antes, no edital anterior, você tinha um conjunto de pessoas que estavam habilitadas a fazer a segunda fase, portanto,
a ir para a prova subjetiva, limitadas a 15 aprovados e todos os empatados na 15ª posição. Essa mudança é significativa justamente porque houve um acréscimo de conhecimento para a prova objetiva, mas automaticamente o edital, de uma forma muito ponderada, me parece, aumentou também o número de pessoas que estão habilitadas à segunda fase. Aqui vão 25 pessoas para a segunda fase e todos os empatados na 25ª posição. Então, ao mesmo tempo em que houve um aumento de dificuldade na prova objetiva, houve também, nesse caso, uma facilidade maior em relação ao número de pessoas que farão a segunda fase. É importante dizer que as pessoas que não estão habilitadas para a segunda fase já se encontram automaticamente desclassificadas do certame, razão pela qual é importante estar entre os 25 aprovados na prova objetiva para enfrentar a segunda fase ou estar empatado com aquele que estiver na 25ª posição. Então o edital meio que bateu por um lado e alisou por outro lado. Bateu porque a prova objetiva se tornou muito mais importante em termos de ponto e houve um acréscimo considerável de disciplinas jurídicas, e alisou por outro porque ele aumentou de 15 para 25 as pessoas que estarão na segunda fase desse concurso. Isso não retira aquilo que eu falei para os senhores e senhoras agora há pouco. A prova objetiva é muito mais importante do que a prova subjetiva na PGM Cabo. Eu imagino que se você quiser fazer esse concurso para concorrer efetivamente, você precisa se dedicar ao máximo na prova objetiva, obrigatoriamente vai estudar também para a subjetiva, mas a objetiva é o ponto crucial aqui. Então, a prova objetiva no edital passado, ela tinha conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Os conhecimentos gerais, língua portuguesa e raciocínio lógico. Isso você já pode esquecer. No que diz respeito aos conhecimentos específicos, você tinha lá disciplinas jurídicas diminutas, apenas as principais. Agora não. Agora você tem um conjunto de disciplinas jurídicas que muito se assemelha àquilo que você normalmente encontra nos concursos de procurador propriamente, e você não tem mais conhecimentos gerais. Agora você tem uma prova objetiva dividida em 3 partes, ou 3 blocos de disciplinas. Eu vou começar do 3 para o 1 em razão do grau de importância. Eu preciso que você perceba que aquilo que eu costumo chamar de núcleo duro da advocacia pública está aqui na parte 3. Constitucional, administrativo, processo civil e tributário são as principais disciplinas da prova, porque a prova tem 50 questões, das 50 questões, 30 questões estão no núcleo duro daquilo que efetivamente você precisa conhecer e estudar para os principais concursos da advocacia pública. Então, mais de 50% da prova objetiva estará em administrativo, constitucional, processo civil e tributário, que são as 4 principais disciplinas que todo mundo que estuda para a advocacia pública tem a obrigação de saber. São 30 questões nesse núcleo e dessas questões você tem 60 pontos em jogo, porque cada questão vale 2 pontos de peso. Depois você tem o conjunto de disciplinas de número 2, que são aquelas disciplinas que normalmente também se encontram nos concursos da advocacia pública. Eu costumo até dizer que financeiro faz parte também do núcleo duro, mas nessa prova, civil, empresarial e financeiro, 10 questões, cada uma valendo 1,2 pontos, portanto 12 pontos no máximo, e aí você tem 72 pontos em jogo. E o último conjunto de disciplinas, que normalmente são as disciplinas menos cobradas, ambiental, trabalho, processo do trabalho, previdenciário e urbanístico, 10 questões, cada uma valendo 0,8, no total de 8 pontos. O somatório de tudo dá 80 pontos. Para passar do corte do edital, você precisa acertar 60% da prova, não podendo zerar nenhuma prova, prova 1, prova 2, prova 3. Você pode até zerar uma disciplina, mas não pode zerar uma prova por completo, e você tem que acertar no mínimo 60. Esse é o corte do edital. Sobre o corte do edital, deixa eu te dizer uma coisa. Não ligue muito para isso, porque as pessoas que vão passar para a segunda fase, os 25 primeiros e os empatados com o 25º, vão, nesse caso, ultrapassarem muito esses 60% de corte do edital. Eu imagino efetivamente que esse corte seja muito alto, porque essa organizadora é muito parecida com a Fundação Carlos Chagas, as suas questões são muito objetivas, então o grau de acerto é muito grande. Então, a PGM Cabo passou a ser efetivamente uma prova muito interessante em termos de estudo para a procuradoria. Tanto é verdade que muitas pessoas que estudavam para servidor ou estudam para servidor e que se interessaram por essa PGM Cabo
já perderam o interesse porque agora a prova está com muito cara daquilo que se é cobrado em provas de procurador, então está muito mais para quem estuda para procurador do que para quem estuda para servidor. Nós temos disciplinas que são próprias de concurso de procuradoria, normalmente cobradas em muitas PGMs, ambiental, urbanístico, previdenciário é cobrado em algumas procuradorias, em outras não, direito do trabalho e processo do trabalho quase sempre cai, empresarial e financeiro, na verdade essas 5 aqui são as principais no que diz respeito aos concursos da advocacia pública. Então, as pessoas que têm uma boa base em financeiro, administrativo, processo civil, constitucional, tributário, essas pessoas estão em boas mãos para essa PGM Cabo, justamente porque elas vão ter que complementar os estudos a partir do estudo de direito civil, empresarial, urbanístico, ambiental, previdenciário, trabalho e processo do trabalho, levando em consideração que essas disciplinas possuem peso menor. Então eu imagino que se você quiser ter alguma chance aqui na PGM Cabo, você precisa meio que fechar a prova 3 e se dar muito bem nas outras provas para que a sua média seja uma média muito alta em termos de corte de prova, para que isso possa te levar à segunda fase. Repito, como disse no vídeo anterior, para mim, a fase mais importante da PGM Cabo é a prova objetiva. A prova subjetiva, ela só vai valer 30 pontos e a análise da prova subjetiva não muda, está de acordo com aquilo que eu falei no vídeo anterior, lembrando efetivamente que aqui você tem a possibilidade de cobrança de qualquer uma dessas disciplinas previstas para a prova objetiva para a feitura da subjetiva. No mais, o edital mantém-se, mas há de se considerar que ele mudou completamente a cara da sua prova objetiva, saindo de um edital próximo de quem estuda para servidor e indo para um edital próximo para quem está acostumado aos concursos de procurador. Eu lancei um mentoring para a PGM Cabo, esse mentoring obrigatoriamente vai se adequar a essa nova realidade, eu vou adequar as metas a partir do ciclo 2, as disciplinas conforme estabelecido nesse quadro de provas, razão pela qual você não tem mais provas gerais, nem língua portuguesa, nem raciocínio lógico para se preocupar, então o mentoring ele vai estudar e te ajudar a estudar todos os pontos principais dessas disciplinas postas no quadro de provas da PGM Cabo. É isso. Espero ter te ajudado com as mudanças do edital. Fico à sua disposição para dúvidas e questionamentos. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.